Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aí dando prosseguimento a mais uma pílula literária. E, Denise, só fecha o microfone um minutinho, por favor. Obrigada. E vamos apresentar hoje para vocês a aluna Nicole, né? Nicole Oliveira Pimenta, que é orientada pela professora Denise, que está aqui no projeto PIBIC, Ensino Médio. A Nicole é aluna do terceiro ano do curso técnico em informática para a internet, integrada ao ensino médio, e ela também está na fase final da sua pesquisa, que termina agora no final do mês de julho, né? Vou passar a palavra para a professora Denise, aí ela vai poder introduzir melhor o assunto relacionado ao trabalho dela e posteriormente para a Nicole. Tenham todos aí uma excelente mesa. Bom dia, quer dizer, boa tarde. Gostaria de agradecer a todos a presença. Bom, eu e a Nicole, nós trabalhamos com um livro de Patrícia Mello, que chama Mulheres Empilhadas. Ela vai falar um pouquinho sobre esse livro. É um livro muito interessante. E eu vou só apresentar a capa do livro e a autora e passar a voz para a Nicole. Oi, boa tarde. Primeiramente, obrigada a participação de todos. E eu queria perguntar, inicialmente no meu diálogo, se algum de vocês já conhecia a obra ou a autora. Se vocês quiserem, pode se manifestar no chat ou ligar o microfone para a gente conseguir debater tanto a obra quanto a realidade, que foi a ideia do meu trabalho. Ver o que tinha de verdade dentro desse livro, fictício, mas não tanto. Mais para frente, eu vou contar para vocês que ele é, inclusive, bastante real. Alguém já conhecia? Se disserem que sim, eu vou ficar surpresa, porque eu não conhecia. Então, até o momento em que a professora me procurou e ela me propôs o tema, que era a escrita de Patrícia Mello na obra Mulheres Empilhadas, eu não tinha nenhum conhecimento. A Patrícia é uma escritora brasileira e esse é o romance mais atual, o qual ela publicou, o seu 12º livro. E, por incrível que pareça, o primeiro com protagonismo feminino. A editora dela, inclusive, que fez essa proposta para ela, escrever alguma coisa que trouxesse o protagonismo feminino. E esse tema foi escolha da própria autora. Ela diz que o feminicídio é um tema urgente de se tratar na sociedade brasileira, porque, como a gente está vendo, apesar de ser bem atual, ele vem há muito tempo enraizado dentro da nossa sociedade. Não só na brasileira, mas em especial o Brasil por ocupar o 5º lugar no país feminicida, né? E tem sempre aqueles dados que assustam a gente. Uma mulher é morta a cada 7 horas, e no contexto de pandemia, esses números aumentou consideravelmente. Então, fazendo uma breve introdução do livro, como a maioria não conhece, a Patrícia traz a história de uma advogada paulistana, intencionalmente não nominada pela autora. Essa advogada carrega um histórico de violência familiar. Quando ela era criança, ela presenciou o assassinato de sua mãe, e o crime foi cometido pelo próprio pai da autora. Então ela passa a morar com a sua avó. Só que as duas não conseguiam dialogar sobre isso. Elas tratavam esse assunto com certo cuidado, porque machuca muito a mulher que presencia essa violência. Então elas foram levando isso como um acontecimento pontual. E no decorrer da trama, a narradora vai vendo que, pela sua vivência e a vivência das outras mulheres que ela observa, ela cria toda uma sistematização da violência contra a mulher no contexto brasileiro. O início do livro, a narradora, que é a narradora personagem, leva um tapa na cara do seu namorado, que também é um advogado. É bem interessante, porque assim, eles começam em uma confraternização de advogados. Ele vê ela conversando com outro cara, que inclusive puxou assunto com ela, nem foi ela que foi lá conversar, e ele fica muito furioso e com muitos ciúmes dela e esbofeteia ela. Naquele momento, ela descreve como sendo uma morte moral, e a primeira atitude é procurar o trabalho mais longe possível do seu agressor. Daí, ela recebe uma proposta
lá do seu escritório para ir para o Acre, sair de São Paulo e ir para o Acre para um julgamento, para um mutirão de julgamentos de feminicídios. Lá, depois de se inserir nesse contexto de violência, carregar o trauma de ter presenciado a violência de seu pai e da sua mãe e também ser vítima dessa violência, ela cria uma outra perspectiva desse tema dentro da sociedade brasileira. Lá, ela tem um conhecimento também, onde a autora traz para a gente a parte onírica da história, que seria como se fosse uma inversão. O livro da Patrícia é dividido de 3 formas. Ela coloca de A a X toda a trajetória da personagem e de alfa a eta ela traz pra gente uma parte onírica onde lá no Acre ela conhece uma tribo indígena e a partir do contato com a bebida alucinógena, ela começa a sonhar com a lenda das Amazonas e fazer parte disso. E é muito interessante porque é como se fosse a inversão dos papéis dessa violência, porque as Amazonas são as mulheres que cortam o seio, encaixam armas e vão atrás desses homens assassinos para buscar justiça que o tribunal não faz por elas. Além disso, ela tem outra divisão, de 1 a 12, porque no trabalho da construção do livro da Patrícia, ela fez um trabalho de pesquisa de casos reais de feminicídio junto com uma repórter, que trazia sempre reportagens reais para ela e ela coloca mulheres que foram mortas por seus maridos dentro das páginas do livro, para mostrar que isso é uma realidade atual e que todas nós estamos sujeitas a sofrer. Outra parte bem interessante que instiga a gente a ler a história, porque já no começo, na introdução dela, ela diz que nós mulheres fazemos parte da mesma família, porque possuímos o mesmo sangue, seja dentro das nossas veias, seja derramado nos tribunais. Que eu acho bem interessante, porque realmente não importa se você é rica, se você é pobre, se você é uma mulher negra, se você é uma mulher branca, você está sujeita a sofrer algum tipo de violência e, posteriormente, essa violência ceder ao feminicídio, à perda da sua vida por completo. Porque, primeiramente, eu acho que elas perdem a sua liberdade, que é quando elas entram no ciclo de violência, que é muito difícil de sair. Porque na sociedade patriarcal, como a própria autora expõe no livro, os homens são criados para ter esse instinto dominador, possessivo, um excesso de autoritarismo sobre as mulheres, onde qualquer coisa que vá contrária à sua vontade, ele não está preparado a aceitar, principalmente se vier de uma mulher. Daí o início da nossa misoginia. E as mulheres criadas a sempre aceitar se sujeitar à vontade dos homens, serem submissas, porque isso seria o sistema perfeito dentro do que a gente vê na realidade atual do Brasil. E a literatura veio justamente para isso, como eu venho ouvindo aqui, que eu achei bem interessante, porque eu já tinha lido Cândido, que coloca para a gente como a necessidade humana, o alimento para a alma, também um direito, por ser tão necessário quanto arroz e feijão. E vocês dizem, a literatura vem para cutucar, ela vem para incomodar. E foi exatamente isso que esse livro fez comigo. Antes de ler Mulheres Empilhadas, eu achava que eu já conhecia o suficiente sobre o feminicídio, que existia a Lei Maria da Penha para prevenir, não era muito bem efetivo, muito efetiva dentro da sociedade, a lei do feminicídio, e eu achava que eu já sabia bastante, mas depois disso a gente vai vendo que ele é muito mais profundo do que aquilo que está explicado na maioria dos lugares, inclusive nos jornais, onde existe uma enorme banalização dessa violência. Outra causa que contribui para a continuidade. Alguém quer fazer alguma colocação? Samuel, levantou a mão? Bom, primeiramente, boa tarde para todo mundo. Eu cheguei uns 3 minutinhos, acho, atrasado, eu não peguei a introdução do livro, mas o que eu peguei, você comentando aí, sobre o instinto dominador que é incitado nos homens desde a sua educação familiar, isso é bem verdade, porque eu recebi criação que se orienta a partir desse imaginário patriarcal, né? Não a ser violento, lógico, porque
Principalmente minha mãe foi uma figura que contribuiu para que eu não tivesse essa educação. Mas se eu fosse me deixar levar por até outros membros da família ou o convívio que a gente tem com outros garotos também, eu cederia também a esse tipo de comportamento e, consequentemente, desenvolveria, me tornaria mais outro opressor, né? Mas, assim, eu percebo o quanto que é importante a gente ter essa consciência de que a educação, seja ela dentro de casa, seja nas escolas, seja nos meios culturais, né? Onde as pessoas convivem, de trocas, seja de religião ou simplesmente de lazer, esses espaços aí que educam as pessoas, eles estão, infelizmente, a maioria ainda meio que dá continuidade, perpetua, mantém esse sistema. E é importante a gente, depois de ter consciência disso, e que é bom até através desses livros, como é o exemplo de Mulheres Empilhadas, né? Eu ainda não li, mas pelo que falou aí, ele dá para a gente entendimento bem claro e profundo sobre uma forma, das formas de opressão, né, do patriarcado. E assim, a partir disso, dessa consciência, a gente pode até tem que tomar atitude, porque e usar a educação como meio de mudar isso, porque do mesmo jeito que ela é capaz de fortalecer esses comportamentos, eu vou chamar de errados, né, porque é contra direitos humanos, né, das mulheres. E do mesmo jeito que ela fortalece esse tipo de comportamento, ela pode mudar também a educação. Por isso que é importante a gente se posicionar, eu acredito. Aí eu fico, deixa essa inquietação, né? Será que a gente está fazendo nosso papel, seja os servidores, como nos seus espaços de poder, né? O espaço político na sala de aula, para educar os estudantes, seja nós, estudantes, no dia a dia, educando, sei lá, nossos colegas, amigos, irmãos, né? Os pais também presentes aqui, será que está proporcionando educação domiciliar que quebre com esse sistema opressor e desigual, desumano, que é o machismo? Porque é importante ter esse posicionamento para que menos pessoas, cada vez menos, até nenhuma pessoa, tem que passar pelo que, por exemplo, a autora passou, né? Porque parece que ela passou por isso. Não foi que você tinha comentado ou eu me enganei? A autora do livro. Eu achei bem interessante, porque eu assisti várias entrevistas dela. Em uma entrevista, uma mulher pergunta se a personagem traz um pouco da autora. E ela diz que toda mulher carrega o seu repertório de violência. E que sim, ela tem um pouco dela em cada uma das personagens. Mas ela não deixa explícito se ela já sofreu algum tipo de violência. Pelo que parece, a relação dela com o marido dela é estável, nunca houve nenhuma denúncia. Só que acho que ela acha importante ter essa empatia. Inclusive, eu nem falei muito, mas o final do livro é incrível, porque ele traz um desfecho assim, não é que resolveu todos os problemas do mundo, mas traz um caminho pra gente, porque a trajetória da personagem traz uma evolução pessoal muito grande, porque é exatamente como o Samuel falou, a gente tem que começar da educação, e não é impossível modificar a perspectiva, a ideologia de uma pessoa que foi criada dentro desse sistema, como ele mesmo citou o exemplo dele. Um exemplo, não são todos os homens que são misóginos, mas são os que não se rendem ao sistema. Exatamente por isso a gente tem que buscar mais conhecimento além daquilo que nos é servido. Por isso a importância desses projetos literários, porque a gente precisa difundir mais a literatura dentro da nossa sociedade e dar a devida importância para esses temas urgentes e alarmantes, porque é realmente muito difícil ler isso completamente na realidade. Porque se você pegar para ler feminicídio e ouvir sobre feminicídio, eu tenho que admitir, eu choro muitas vezes, porque tem países que eles promovem leis onde a mulher não pode ser agredida em campeonato de futebol, porque uma vez os índices de feminicídio estavam ficando muito altos quando tinha jogo do time no país, porque os homens se embriagavam e qualquer coisa que eles ficavam furiosos, eles agrediam. Inclusive, teve um caso de uma mulher onde ela teve a sua orelha arrancada por uma mordida do seu marido que estava bravo porque o time dele perdeu o jogo. Então, assim, elas eram muito
desconsiderada, o seu valor era totalmente desconsiderado. E a gente está lutando não por superioridade, mas pelo menos um mínimo de igualdade dentro da sociedade. Mas para isso, a gente precisa promover a literatura para sair desse sistema que a gente vive. Outro caso que eu acho muito interessante comentar é o quanto as leis também não estão tendo efetividade no país, porque a mulher, quando consegue sair desse histórico de violência, desse ciclo de violência que ela está vivendo dentro da sua casa, o que não deveria acontecer, mas muitas vezes na delegacia ela não é tão incentivada a fazer a denúncia, sem contar que muitos crimes de feminicídio passam também por homicídio, porque as pessoas não se interessam tanto pela causa da morte das mulheres. Porque se a gente for avaliar os parâmetros do Brasil, a nossa população é maior na população feminina do que na masculina. E os homens também morrem mais. Só que o que me deixa indignada, que deveria deixar todo mundo indignado também, na minha opinião, é que as mulheres não morrem pelos mesmos motivos que os homens. Os homens morrem em acidentes de trânsito, se envolvem em brigas, matam uns aos outros. As mulheres morrem por pessoas próximas, às vezes pelos seus maridos, na maioria dos casos. Pessoas que um dia já juraram amor uma à outra, pelos seus pais, são abusadas, são torturadas psicologicamente. Por vezes acreditam que aquilo não é tão ruim, é normal. E não é normal, não deveria ser assim. Dentro da sociedade, nós temos as mesmas capacidades de exercer as mesmas funções com a mesma importância que os homens. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, eu queria parabenizar, né, o trabalho da Nicole, incrível, né? Na semana passada nós tivemos o seminário de iniciação científica, inclusive a Nicole foi uma das premiadas, né, apresentação de destaque. O trabalho ficou, assim, belíssimo, tema super interessante. E aí eu queria saber de você, né, Nicole, como que foi a experiência de você ter feito, não, ainda está fazendo o projeto, né, o quanto que você viu que cresceu, a Heloísa falou para a gente de manhã, o tanto que ela cresceu no desenvolvimento desse projeto, você como mulher, como, de certa forma, defensora também das causas feministas, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso para a gente, dessa sua experiência de ter feito essa pesquisa. Nossa, claro, eu estava falando mais cedo, quando a senhora indicou o Ciclo PIBIC. Ai, estou muito triste que eu não vou poder participar novamente esse ano. Eu já tinha até livros em mente. Só que foi muito gratificante, porque a gente realmente cresce muito dentro da pesquisa, porque você não está escrevendo só dentro daquilo que você vive. Você sai da sua caixinha, você vê que o mundo é muito maior do que a sua vivência. E é muito difícil até descrever tudo que a gente queria, porque se a gente for ver tudo que a gente aprende, sabe? Eu faria um artigo enorme citando caso por caso, porque cada um traz um sentimento diferente para a gente. E realmente a escrita evolui bastante como a forma de expressão. Porque eu já gostava bastante de escrever, mas eu vejo também que os meus trabalhos iniciais, os meus trabalhos finais, eu estava vendo quando eu respondi a minha ficha de leitura lá em setembro, e o início do meu artigo que eu iniciei em janeiro ou fevereiro esse ano com a professora, eu evoluí bastante também na minha escrita acadêmica, inclusive espero ter ainda mais inspiração, um pouquinho mais de tempo para concluir esse mês o meu artigo e tentar publicar. Perfeito, Nicole, esse é o caminho, né? Eu acho que um desperdício trabalhos assim de tão alto nível ficar parado. Temos mesmo que publicar, divulgar para que mais pessoas possam conhecer o que está sendo feito. E mais uma vez eu destaco, né, pessoal, a importância de termos alunas do ensino médio já desenvolvendo pesquisas na área de literatura, né? O tanto que isso agrega, cresce. Os projetos PIBIC, eles são fantásticos. Então, começando no ensino médio,
né? Você já está muito bem, né? Encaminhada nesse sentido, né? Eu sempre falo, quando ingressar no curso superior, já vai estar sabendo todos os pormenores, como funcionam. Não sei que curso você pretende fazer, mas com certeza é uma experiência que você já vai entrar com toda essa bagagem de conhecimento, né? Então, e continuar no PIBIC, né? Quando entrar seja qual curso superior, e continuar lendo também, né, Nicole? Sempre, né? As leituras de autorias femininas. Acredito que a escritora você também queira conhecer outras obras. Você chegou a ler outras obras dela? Com certeza. A primeira obra dela que eu quero ler depois dessa é O Matador, porque ele é um pouquinho o universo de Mulheres Empilhadas. Ele é um homem revoltado com tudo que a sociedade não proporcionou para ele e sai cometendo assassinatos como uma forma de se vingar por aquilo que ele não teve. Eu quero muito ler O Matador para entender essa crítica social dela, porque essa autora em especial é bem caracterizada por escrever romances policiais, mas ela em si não se diz escritora de romance policial. Ela diz que ela escreve sobre a violência que ela vê, em especial na cidade, né? Mas o livro Mulheres Empilhadas, eu acho bem interessante que ela sai dessa temática, desse quadradinho do romance policial, porque ela vai para a floresta e ela mostra a diferença no tratamento também da mulher que sofre violência doméstica dentro da cidade e a mulher da aldeia, porque tem a filha indígena e tudo mais. Eu achei, assim, magnífica a obra dela, da forma como ela consegue expor o máximo possível de classes de mulheres. Eu só queria complementar aqui, junto com a Nicole, que tem uma parte que é bem interessante, que é bem jornalística, né, Nicole? E é uma parte que ela fala que ela coloca os crimes que de fato aconteceram. E a gente vê crimes, como a Nicole colocou, que ela nomeia de 1 a 12, então, quer dizer, tem uma ordem, e é assim, ela coloca um crime, aí depois coloca um capítulo da personagem, aí depois coloca um capítulo onírico. Então, ela vai mesclando toda a narrativa dessa forma. E os crimes são realmente crimes, são jornalísticos, foi levantado por uma jornalista que trouxe esses crimes, e são crimes realmente muito impactantes, né, Nicole? Quando a gente pega, assim, para ler, a gente, nossa, que coisa horrorosa aquele negócio, assim, aquela morte, assim, de uma forma, às vezes, por discussões banais dentro de uma casa, por coisas, assim, de organização doméstica. Mas tem um que a personagem já vai investigar, que aquele é triste, né? É um crime de uma adolescente indígena e que é morta por um grupo de adolescentes ricos da região do Acre, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse crime aí, que é o que leva a personagem a ir para o Acre, né? Sim, claro, é o feminicídio da Chipira, a Índia. Nossa, esse eu fiquei muito triste, principalmente com o desfecho, porque deixa a gente muito indignado com os processos nos tribunais brasileiros. Porque a Chipira, ela é uma índia que estava caminhando pela floresta, se eu não me engano, com a sua irmã, e escuta um barulho. E ela vai até a mata mais a fundo para ver o que era. E quando a sua irmã se dá por conta, já tinha sumido uma caminhonete. Ela vê o rastro da caminhonete saindo e aspira. E depois eles encontram o corpo dela desovado em um riacho. E eles matam ela por pura diversão, porque eles estavam embriagados. E aí, primeiro, eles amarram a Tchupira e ela se mexe muito. Depois, eles pensam que seria divertido tirar a roupa dela. E eles rasgam a roupa dela. E aí ela chuta eles. E eles começam a agredir a Tchupira. Depois eles estupram ela e cortam os pedaços do seu corpo dentro do riacho. A Patrícia tem uma escrita extremamente dura. Parece que tinha algumas páginas que eu estava levando um soco no estômago quando eu estava lendo, principalmente lendo o caso
porque ela conta, inclusive, que eles quebraram uma garrafa de vinho ou uísque e introduziram nas partes íntimas dela. E isso me doeu muito, porque de certa forma, ilustrando o sofrimento extremo de diversos casos. Porque, assim, não é simplesmente um homicídio. Os homens matam as mulheres porque eles estiverem na mão. Como a professora estava falando, são realmente casos terríveis que ela coloca aqui no meio das páginas. Casos onde o marido fala para a mulher pegar o controle da televisão e ela não quer, e ele mata ela com o que tiver em casa. Casos onde o marido está ofendendo ela, fazendo agressão psicológica e dizendo que uma hora ele vai matar ela. Ou então, naqueles casos onde eles usam a estratégia, eu achei bem interessante quando eu estava vendo uma pesquisa sobre isso, uma escrita, em que chama o ciclo da lua de mel. Ele agride, depois ele te traz flores, ele pede desculpa, você acredita que foi um acontecimento pontual, você tem que perdoar. Aí depois, quando você menos espera, ele chega no ápice daquela violência e a mulher perde a própria vida. Dentro desse ciclo que ela não consegue sair. Alguns autores denominam ciclo da lua de mel. Eu acho um nome um pouco pejorativo. Não concordo muito. Mas Eu só queria fazer um comentário, né? Quando ela fala que mexe até com o estômago da gente, né? Eu fico aqui pensando no poder da literatura de, assim, porque às vezes as pessoas pensam que mexe com a gente só no sentido positivo, mas quando incomoda e põe o dedo na ferida, mexe tanto quanto, né? Então a gente lê com asco, com nojo, com revolta, né? Assim, porque inclusive, eu fico aqui pensando, não teve ainda adaptação, né, para o cinema, para séries e tal, e é interessante que quando você lê essas obras muito violentas, né, quando você faz a comparação com o filme ou com a série, que a gente sabe que tem muitas, eles suavizam muito mais, né, não sei se a Denise estava comentando ontem da Bom Dia, Verônica, né, da série, que também é outra série muito pesada. Eu não li o livro, só vi a série. Aí eu não sei nem se amenizaram um pouco, mas eles costumam ter essa tendência de dar uma amenizada, porque nas telas acaba que choca muito mais do que por escrito, né? Então eu acho que a gente tem que pensar sempre nesses dois lados, o que, que a literatura está agregando, tanto do ponto de vista positivo e até mesmo nesses momentos tão cruéis, né, de mexer com os nossos sentimentos e indignações também, né? E o mais interessante é que quando a Patrícia Pilar coloca uma personagem inominada, ela mesma fala, porque a personagem central dela não tem nenhuma nominação. A Nicole já falou isso, eu só vou ressaltar o que ela falou. Ela fala, aí a Patrícia fala assim, olha, eu escolhi uma personagem inominada porque pode acontecer com qualquer pessoa. E essa personagem, ela é uma advogada, no nosso ponto de vista, né, Nicole, a gente viu que ela é uma advogada, não é à toa, porque a advogada, ela está sabendo de todos, a gente supõe que a advogada sabe de todos os direitos e deveres dela. No entanto, ela começa a ser maltratada pelo parceiro dela, que é o advogado também. Então, a gente vê assim, são articuladores, servidores da lei, que deveriam dar o exemplo, mas que dão, na realidade, o homem dá um contra-exemplo, né? E a personagem, ela começa, a partir do tapa na cara, ela começa a questionar a posição dela, né? Qual que é a minha posição? Será que eu mereço ficar com uma pessoa assim? O que será que acontece com as outras pessoas, né? Com as outras mulheres que levam a ter um relacionamento tão doentio dessa forma, né? Então, o final é surpreendente, porque nesse percurso a personagem amadurece, né, Nicole? Bastante. Nossa, tem toda a minha admiração, porque é justamente uma crítica muito bem colocada da Patrícia na escolha dessa personagem. Ela descreve muito brevemente, a gente tem que prestar bastante atenção, porque ela não faz aquela descrição física toda bem colocada da personagem, mas a gente percebe que é uma mulher branca, classe média,
e conhecedora da lei, assim como seu namorado, também era de classe média, branco. A gente vê esse contraste porque ela fala das pessoas diferentes dela que têm um tratamento ainda pior. Em certa parte do livro, depois que ela foge dessa violência que ela sofreu e vai processar isso dentro da vida dela, ela diz: se um dia fosse passar o meu caso de feminicídio na televisão, iam escolher uma foto muito bonita da gente, para parecer que um dia já fomos um casal muito feliz e aquele foi um acontecimento pontual. E diversas partes do livro, ela mostra ele querendo voltar com ela. Inclusive, um dia ele vai até o Acre atrás dela e ela percebe que ela não quer fazer parte daquela pilha de cadáveres. Inclusive, esse Mulheres Empilhadas aparece uma citação dentro do livro que ela cria uma coisa bem legal que se eu contar vai ser um spoiler do final. Mas que a autora diz que o título do livro foi essa ideia, essa sensação que ela teve quando ela estava escrevendo. Porque a literatura mexe muito com a gente justamente por isso. Até Cândido cita, ela não é uma cópia totalmente clonada da realidade. Ela é criada a partir daquilo que a gente sente do que a gente observou. E a gente sente uma indignação, uma tristeza imensa e uma revolta na escrita da Patrícia. Ela mesma já deixou bem claro que ela estava extremamente revoltada na escrita desse livro. A gente vê em diversas frases da personagem que ela diz que eles tratam as mulheres como objetos, que é assim mesmo, que você é como um sapato, você é como uma roupa, uma fazenda, uma caminhonete. Eu acho bem interessante que ela vai evoluindo e faz a gente ficar indignado com o que a gente vê na realidade. A gente sente aqui a ficção e na realidade a gente vê que não é tão diferente, é inclusive um pouco pior. Mas Ela meio que suavizou um pouco, então, né, Nicole? O que de fato acontece na realidade, né? e uma coisa interessante que a gente percebeu também é que essa personagem refletiu, né? E ela mudou o padrão. E eu achei muito interessante porque eu propus essa pesquisa no momento em que eu vi uma notícia, acho que no final do ano passado, não, no ano passado, porque a gente propõe a pesquisa em julho, né? Que teve uma noiva que foi maltratada pelo noivo. Aí ela, no dia do julgamento do noivo, ela foi e perdoou o noivo, e deu um beijo e voltou com o noivado. Então, quer dizer, ela não viu os pequenos sinais. Provavelmente a gente não tem a continuidade dessa personagem real, mas talvez ela ainda vai sofrer algum tipo de violência. As mulheres, a personagem, ela vai falando para a gente desde o início, né, Nicole? Olha, preste atenção nos pequenos sinais. É como se ela escrevesse o livro alertando todas as mulheres. Então, parece que é um recado para ela, ou ela vai nos orientando. Tem sinais que a gente não percebe, que a gente precisa de perceber. O seu companheiro tem que tratar bem, cuidado com esse pequeno sinal. E a todo momento ela vai refletindo e vai engrandecendo esses sinais, né? Então é uma lição para a gente mesmo, né? O livro realmente é uma lição. Exatamente. Ela mostra também a partir da sua vivência. Ela coloca nessa personagem não nominada, que pode ser cada uma de nós, ela volta lá no início do seu relacionamento. Assim que ela leva um tapa na cara, ela fala, mas no início ele era um rapaz tão bem apresentado, só que ela vai percebendo os detalhes que ela não tinha se atentado. Ele desconsiderava todo mundo que era diferente dele, um pouco egocêntrico. Ele não era a favor da forma que ela escolheu trabalhar, porque ela era da Defensoria Pública. Ele falava que não dava dinheiro. Então, assim, desde sempre, ele já dava uma desconsiderada nela.
da primeira conversa, mas ela não tinha se atentado, estava um pouco nos delírios da paixão, se deixando levar pela criação. Ela não conseguia também falar sobre a morte da mãe dela. Ela falava que aquilo ali ia acabar com a identidade dela, que ela não seria mais aquela advogada, ela seria a menina que o pai matou a mãe. Então ela tinha uma certa fragilidade em lidar com a violência contra a mulher. E depois de toda a sua trajetória, ela consegue conversar isso até com a sua avó, que também não tinha esse poder de lidar com isso de uma forma que não fosse tão dolorosa. A Marlene colocou aqui no chat que o amor cega muitas mulheres, né? Até ser morta. O livro narra realmente isso, né? Que o amor cega e que muitas vezes a gente não vê os pequenos sinais. E ela fala muito assim, que o namorado dela falava assim, mas você até que é inteligente, né? E a gente não percebe o marxismo nessa fase. Você até que é inteligente, por que eu até que sou? Eu sou inteligente, né? Então, a Patrícia vai ensinando a gente, essa narradora vai ensinando a gente a nos empoderarmos enquanto mulher, né? Amém. E o mais interessante, se a gente for parar para pensar também, né? Nesse caso, teve um indício e ela não viu. Mas tem muitos outros casos em que não há esses indícios no início, eles vão surgir muito depois, né? A ponto de aí a pessoa, né, a mulher já vai estar mais apaixonada e tal, fica mais difícil de verificar. Então, ela não viu esses primeiros indícios, e a gente tem que levar em conta isso também, né, gente? Tem muito homem que ao início trata tudo como se fosse um mar de rosas, e é em cima disso que muitas vezes é, digamos assim, construído esse, né, não sei se é um disfarce que eles usam, se eles também, ao mesmo tempo, já vão, ou como estratégia, ou se eles modificam pela obsessão do ciúme, né, mas é importante estar sempre atento aos sinais e principalmente ao início. Nesse caso, foi ao início. Então, quando não é ao início, eu sempre acho que é muito mais perigoso, né? E outra situação também, que aí o Samuel trouxe, são do patricídio, né? Quer dizer, dessa situação muito machista que a mulher vive e que é colocada a todo momento em prova, né? Ela é criada sob um poder, né? E vai o tempo inteirinho sendo subjugada naquele poder, fica ali dentro e se acostuma com essa situação, não conhece outra coisa. Foi o que a gente viu na mesa anterior, né? Das mulheres falando que, olha, eu saí do poder do meu pai e fui para o poder do meu marido, até que eu me encontrei na literatura como uma saída daquilo tudo que eu estava vivendo, né? Então, existe isso também. E teve, Samuel, quando você falou, eu até enviei para a Nicole, eu não vou dar conta de passar aqui no momento, mas é uma propaganda que fala justamente sobre da tomada de consciência do homem. Então, passa vários tipos de homens, né? Advogado, médico, fisiculturista, esportista, intelectual, e se questionando o que eu estou fazendo para poder melhorar a condição da mulher. Então, quer dizer, qual que é a minha posição? A gente já está começando a pensar por esse lado. O que o homem pode fazer para poder melhorar a sociedade? Porque a violência contra a mulher, ela é praticada pelo homem, né? Então, o que o homem pode fazer para evitar esse relacionamento abusivo, igual a Agnes colocou aqui, né? Exatamente. Acho que é muito bem colocado esse joguinho pelo amor que eles fazem, né? Ah, mas você não pode fazer isso, você não pode me deixar, porque eu te amo e eu vou mudar, ou então nem foi tão ruim. Eu acho que inicialmente a gente tem que começar a fazer a manutenção do nosso amor próprio, porque a partir do momento que você sabe o que você merece, é não aceitar menos que o mínimo, né? Eu estava até comentando isso outro dia. Por que é o mínimo? Vamos aceitar o que a gente merece. Não, o mínimo ninguém merece migalhas.
todas as mulheres têm que ser valorizadas e isso tem que começar de si mesma. Quando ela perceber que o seu companheiro não está valorizando, que ela não merece aquilo, a gente vai começar a ter uma mudança dessa mentalidade, porque muitas mulheres nem compreendem, elas acham que realmente elas são as culpadas. Isso é muito triste. Eu só queria ressaltar, né, a fala do Samuel, tanto que é importante, né, assim, ele assumir que você foi cria, digamos assim, desse patriarcado e tentar mudar, né, gente? Sempre é tempo da gente tentar mudar. E eu já vi vários depoimentos de homens que também, como você, Samuel, que foram criados nesse contexto e hoje, assim, defendem causas feministas brilhantemente. E é aquilo que eu sempre falo, né, gente? Nós temos que agregar, somar a nossa luta. Então, a participação dos homens, né, quando fazem isso, quando abraçam um discurso e apoiam as mulheres, é de fundamental importância, né? Então, reconhecer que você veio desse sistema patriarcal já é um grande caminho para a mudança, né? E sempre está tentando mudar, é difícil. Nós também, né? Não digo só pelo Samuel, nós também fomos, todos daqui, acredito que algum dedinho de conservadorismo tivemos na nossa criação, e nos libertarmos disso muitas vezes é tão difícil, não digo somente com relação à mulher, mas com relação ao negro, com relação ao homossexual e a tantas outras minorias, né? Então temos que estar abertos a isso, às mudanças, e que elas sempre agreguem esses grupos. Aí, nesse ponto, ontem a gente estava conversando um pouquinho, né, Nicole, sobre o conto da Aya. Aí a gente vê que a violência também que as mulheres sofriam ali, que as aias sofriam, e mesmo as que pertenciam ao nível superior ali sofriam. A gente vê muito aqui no livro que foi analisado pela Nicole, né, nas Mulheres Empilhadas. Só que a gente vê que a personagem toma um rumo diferenciado. Como é a Aya... Como que é o nome da Aya, Solange? Eu esqueci. Offred, né? Ela não aceita a situação. Ela vai lutar e ela vai tentar abrir os olhos ali. A gente vai ver o companheirismo ali dela com as outras colegas, né? Então, a gente vai perceber isso ali também e perceber na personagem, né? Que a Patrícia desenvolve também, na nossa protagonista, que ela também tem esse papel, né? De balançar as mulheres, né? E de falar assim, olha, você tem valor, não é assim que as coisas têm que acontecer. Né? Exatamente. A partir de quando eu iniciei o meu projeto, na leitura do artigo das outras meninas, eu me interessei bastante também pelo livro da Maria Eduarda, o Conto da Aya. Inclusive, eu li Vox, que foi indicação dela. Eu tenho que ler ainda Mulheres que Correm com os Lobos e vou terminar Lady Killers e também o livro Conceição Evaristo, Olhos d'Água, porque eu sou muito influenciada pelos trabalhos das meninas que eu admiro, porque, nossa, eu amo como elas expõem determinados pontos de vista, que eu fico assim, meu Deus, eu não tinha percebido isso antes. Então, dentro disso, a gente vê muita semelhança no tratamento da mulher, porque, infelizmente, a sociedade vai evoluindo e eles vão mudando as formas de dominação. É como eu vejo o professor Jones dizendo sempre, eu adorei essa situação porque faz a gente refletir bastante. Que se o homem foi colonizado, a mulher foi colonizada 2 vezes, porque a sociedade muda e eles mudam os meios de dominação. Porque até pouco tempo o nosso trabalho nem era valorizado. Quando os homens foram para a guerra, precisaram colocar a mão de obra feminina. A primeira coisa é abaixar o valor, aumentar a carga horária, porque eles sempre têm essa mania de desvalorizar a figura feminina, querer colocar como aquela coisa frágil, do lar, não sei o quê. E o intuito da literatura é mostrar que a gente está buscando igualdade. Já chega de aceitar assim o mesmo padrãozinho que é colocado. Que a mulher pode ser engenheira, pode ser a dona de casa se ela quiser, pode ser uma professora de literatura, ela merece respeito, ela merece igualdade.
Tô vendo aqui o chat, né? O chat movimentando, às vezes as pessoas não querem falar no microfone, mas são discussões tão pertinentes, né? Que estão aqui. Às vezes, se alguém quiser também falar pelo microfone, quiser comentar alguma coisa, às vezes, não sei, né? Como você se sentir mais à vontade. Podem falar no chat, quem quiser, ou se quiserem, né? Estamos abrindo espaço também. Porque é realmente um tema muito rico, muito interessante, e é interessante como as mesas casam muito umas com as outras, né? Não somente as pílulas, mas igual a Denise comentou, eu fiquei assim fascinada com a mesa anterior de autorias femininas, o tanto que a mulher ainda sofre muito para publicar, vimos aqui na mesa passada, né? Então temos realmente que tentar mudar esse cenário, né? E que bom que tem essa feira literária para a gente estar transpondo essas barreiras. E para a mulher do interior, né? Que foi o objetivo da mesa passada. Como no interior, essas publicações, para publicar, se torna muito mais difícil. Então, além de ser mulher, muitas vezes, igual a feira está mostrando, a questão de ser negra, também dificulta mais. E quando vamos para o contexto do interior dos estados, aí a situação complica mais ainda, né? Como chegar a essas leituras e esse acesso, né? Que inclusive vai ser o tema da próxima mesa que teremos à noite, das políticas públicas e espaços de leitura. É como a Agnes colocou ali, né? É uma manipulação mental, né? É uma manipulação terrível que sofre, assim. Quando eu vi o depoimento da Lucimar, eu falei assim, poxa, assim, é uma situação no interior muito difícil, porque ali a mulher tinha que se casar muito cedo, tomar conta de casa, tomar conta da casa, então, quer dizer, tudo que ela poderia crescer primeiro, antes de formular a família, ela não conseguiu. E outra situação também é que não houve a ajuda do marido, porque poderiam os dois constituir família e ter um crescimento dos dois, né? Então, não houve essa contrapartida. Acho que a Agnes quer falar, por favor, Agnes. Eu estou achando bem interessante a discussão, porque o que eu vejo, a Nicole, quando ela começou a falar, ela falou que não existe classe social, né? Eu trabalho com saúde da mulher, e quando a gente fala sobre violência, é tão emblemático a situação, porque, assim, não é uma falta de autoestima, não é realmente uma manipulação. Porque a mulher, eu conversava isso anteontem com uma pessoa. A pessoa, ela não é pouco inteligente, ela é culta ou não, mas, assim, a necessidade de amar, e, assim, a sociedade diz que a mulher tem que ter um homem do lado para que ela possa ser importante. E isso é tão arraigado que a mulher não consegue se desvencilhar. E também tem toda aquela questão, ele fala, se você largar de mim, ninguém vai te amar. Você não é feia, você não é bonita. Ela já está tão fragilizada mentalmente que ela não consegue se enxergar. Só ele que pode dar amor, só ele que pode cuidar. Então, assim, eu acho que é políticas públicas mesmo, é fazendo roda de conversa, é orientando as mulheres, porque, assim, é um assunto que é muito complicado. Eu vim para cá, eu sou de São Paulo, eu estou aqui em Campinas, viajei ontem, e minha irmã diz assim, que cada vez que ela abre o jornal, que ela olha assim, ela vê como eu estou morando no Goiás, uma repercussão bem grande no estado com relação à violência contra a mulher. É claro que isso em todos os lugares, né? Mas, assim, como que isso vai ficando também naturalizado, né? As pessoas, às vezes, elas não se importam mais. Então, cabe realmente a nós, parabéns pelo trabalho, professora Denise, para a Nicole, para a Solange também, que tem orientado esses trabalhos, e ainda mais esses meninos tão jovens, porque é com eles que a gente tem que trabalhar, porque serão namorados, serão maridos, serão esposas, né? E aí eles vão continuar perpetuando essa educação. Parabéns. Eu fico assim, Agnes, muito orgulhosa dessa nossa equipe, né, Solange? Porque geralmente é isso que vai acontecer. É cuidando dessas crianças que a gente vai ter um país melhor, né, um futuro melhor, para poder ter uma sociedade melhor, uma sociedade valorizada.
A mãe da Nicole está aqui das mais felizes, mas eu acho que nós é que estamos mais orgulhosos, né? Gente, eu nem faço parte, assim, mas eu não tenho eu só perdi uma pílula, mas eu, particularmente, também estou orgulhosa por vocês, de verdade. Eu me senti extremamente contemplada com essas pílulas, assim como o trabalho de vocês. Agora, para o próximo semestre, eu vou trabalhar a Delegacia da Mulher que tem em Goianésia, eu quero entender algumas coisas. E eu quero procurar vocês, que eu queria ver alguma coisa que a gente podia caminhar nesse sentido. Então, eu vou procurar vocês. Obrigada. Porque, assim, ver essas meninas em época de pandemia, com essas orientações longes, como foi, né, Solange? E a gente, assim, tentando animar essas meninas, as meninas animadas, e deram esses trabalhos maravilhosos. Então, assim, a gente pode confiar mesmo nessa juventude. Agnes, muito obrigada aí pelas palavras. Eu acho assim, você falou tudo, né? Temos que falar mais sobre isso. Orgulho demais, né? Justamente por serem jovens, acredito também que o futuro está ali. Parece meio clichê, mas não é a realidade. Vocês aí que podem mudar o cenário que estamos vivenciando. E então, assim, é muito orgulho. Eu fico muito, eu falo que eu sou suspeita para falar, porque realmente é um trabalho incrível. E é interessante, né? Eu e a Denise estamos agora, vamos iniciar um novo ciclo PIBIC agora em agosto, com alunas do primeiro ano, e estou achando isso fantástico. As meninas já no primeiro ano já querem engajar, já querem falar de literatura, já querem falar de autorias femininas. Né, Denise, assim, são meninas também que estão muito animadas com o projeto e queremos seguir nessa linha, com certeza, né, o que pudermos fazer. Começando no primeiro ano, né, Solange, aí a gente não vai poder, assim, partir igual a Nicole, igual nossos meninos estão partindo, oba, tem outro ano para a gente aproveitar. Tem outro ano, ainda. Dá prosseguimento ao projeto. Eu queria ter começado no meu primeiro ano. Se eu tivesse, eu teria aproveitado muito mais, porque, juro, é uma experiência incrível participar do PIBIC e acompanhar a nossa própria evolução, porque, como as professoras disseram, no EAD é realmente um pouquinho mais complicado. Além de adaptar todas as disciplinas do ensino médio, a gente tem que adaptar e aprender também a fazer a pesquisa, entregar as metas e ter toda a disciplina e, ao mesmo tempo, gostar, porque se você entregar tudo porque você tem que fazer, você não faz com aquela paixão, porque eu desenvolvi o meu trabalho com muita paixão pelo tema e aquele desejo de levar para o máximo de pessoas possíveis aquilo que eu aprendi, porque tocou na minha vida, mudou a minha percepção e eu queria levar pelo menos um pouquinho para todo mundo que me rodeia. Gente, a Nicole mandou fazer uma camiseta especial. Eu queria que ela levantasse para a gente poder ver a camiseta que ela mandou fazer. Olha o tanto que ela se apaixonou pelo projeto. Mais cedo estava a foto da autora e uma frase dela, que eu sou apaixonada. Aí eu fiz a camisetinha, gente. Não sei se vocês vão conseguir ler. Tá escrito, é perigoso ser mulher, letrinhas de sangue. Embaixo, não importa onde você esteja, não importa sua classe social. Hashtag Mulheres Empilhadas. Que é a frase da autora e o título do livro, porque realmente eu fiz com muito prazer esse projeto, esse trabalho, e estou um pouco triste que está acabando e eu não vou ter outro ciclo. Nossa, Nicole, assim, um encanto. E eu acho que isso que nos motiva como professoras, como orientadoras, é ver esse brilho nos olhos, né? Nossa, isso nos encanta demais. Falar de literatura, com quem ama literatura, é fantástico. É óbvio que a gente também tem que ampliar os horizontes, ampliar os públicos, né? Porque conquistar o leitor é muito fácil, né? Vocês já são leitoras assíduas, maravilhosas, mas a gente ainda tem que cativar aquele público que ainda não tem tanto esse contato, não sabemos quais as condições, quais os motivos que levam uma pessoa a não ler e a não gostar de ler, mas é por isso que projetos assim são tão importantes, para a gente colocar o dedo na ferida, refletir, pensar, discutir, remexer o estômago, como bem a Nicole falou, e ver o que a gente pode mudar como realidade, né? Como dizia Cândido, né? A literatura ela não serve nem para o bem nem para o mal, ela serve para nos causar essas reflexões e por meio delas tentarmos modificar a nossa realidade vigente. Né? Então, assim, parabéns, foi realmente
fantástico ouvir o seu trabalho, a professora Denise pela orientação, e espero que você continue, né, pesquisas futuras. O ensino médio está acabando, mas vamos pensar aí na graduação. Com certeza, como a Agnes disse, contaminar os outros, eu tento diariamente. Inclusive, eu tenho meu irmão em casa e a gente já vai tentando tirar outro homem desse sistema, porque, né, montar o nosso time, gente. Nicole, então agora eu vou passar a sua palavra de agradecimento para a gente poder encerrar. A gente já está aqui no finalzinho dessa tarde nossa maravilhosa, para a gente poder trabalhar na outra sala, que é agorinha que começa, né? Claro. Agora só mais tarde, Denise. Vamos ter só às 20 horas. Às 20 horas, né? Vou assinar a frequência depois. Gente, então eu agradeço demais a participação de vocês. Muito bom. Um assunto que realmente é chocante, porque é um livro que não é fácil de ler, é um livro que mostra a violência, mas é um livro que nos leva a várias reflexões, né? Então, nós indicamos, né, Nicole, a leitura desse livro e de outros livros dessa escritora, porque ela realmente é muito impactante, né? E para mim é gratidão, né? Muito obrigada. A Agnes falou aqui uma palavra muito certa, gratidão por vocês estarem aqui e por a gente desenvolver esse trabalho. Muito obrigada, Nicole, muito obrigada, Solange, e muito obrigada a todo mundo que está aqui ouvindo. Também quero agradecer muito a participação de todos. É muito importante para mim também o convite de estar nesse evento, e não só apresentar para vocês, eu aprendi bastante da Leodegária de Jesus, e toda a sua escrita, que eu não conhecia. A gente conhece a escritora poetisa de Goiás, Cora Coralina, eu não tinha a mínima ciência, fui conhecer com a Solange, e também o livro Mulheres Empilhadas com a Denise. Eu agradeço demais, vocês são importantíssimas para a minha formação e me instigam muito a essas causas urgentes dentro da sociedade. E também estou no meu ano de conclusão do Instituto, queria agradecer tudo que eu aprendi lá. Vou levar para a graduação e para o resto da minha vida, com certeza. Coisa maravilhosa, Nicole, muito bom ouvir isso, ouvir a sua fala, o objetivo da feira é esse, né, expor, né, igual muita gente falou, nossa, eu não conhecia a Leodegária, agora estamos conhecendo não só a Leodegária, como outras escritoras negras, aqui em Goiás, que eu acho que tem um peso maior, por ela ser goiana também. Então, por exemplo, ter tido a experiência de desenvolver com vocês um trabalho integrado sobre as escritoras negras, focando na Leodegária, acho que foi incrível, né? Assim, pelo nível das histórias que nós lemos, deu para perceber o engajamento dos alunos, o interesse, né? E mais tarde a gente vai divulgar para vocês os melhores trabalhos, inclusive o seu tá lá, viu, Nicole? Ficou realmente incrível. Obrigada, eu tive todo o prazer de escrever a história, amei. Eu vi que a gente sente o dedinho do pessoal, né, com a gente que é professor, tá lá corrigindo, a gente vê muito o perfil dos alunos ali. Eu criei uma pasta no Drive, eu vou compartilhar com vocês lá, os trabalhos dos primeiros, segundos e terceiros anos, estão incríveis. A ideia era ter feito um diálogo da Leodegária com escritoras negras, e aí vocês conhecerem um pouquinho do talento dos nossos alunos. Quem sabe daí vão surgir aí grandes escritores, né? Então, estou muito feliz aí com o resultado que a feira está dando, viu, gente? Muito legal mesmo, e convido vocês aí a prestigiar a próxima mesa, né, que falaremos sobre políticas públicas e espaços de promoção à leitura. Já adiantamos aqui, por isso que eu falo, uma mesa está muito ligada à outra, e discutir essa questão dos espaços de leitura, principalmente nas cidades do interior, igual o Samuel destacou aqui, é de fundamental importância. Se nas capitais já está difícil a gente fazer esse trabalho de divulgação e incentivo, como que isso é no interior, e mais especificamente falando na região do Vale de São Patrício? Então, eu espero vocês, aguardo vocês, tenham aí um ótimo fim de tarde, e espero vocês também nas próximas mesas de amanhã. Na sexta-feira encerramos.
E nas próximas pílulas também, né? Nós temos mais verdade. amanhã. Ainda temos a pílula da Ana Júlia amanhã, nesse mesmo horário, né? Amanhã de manhã não tem, só amanhã à tarde. Só, porque a Ana Júlia será a última aluna da pílula, né? Então, já estamos finalizando as pílulas. A pílula encerra amanhã, mas até sexta ainda teremos mesas. Amanhã é bem interessante, porque vai falar sobre Goiás, né? O livro da Ana Júlia fala sobre Goiás, sobre uma mulher goiana. Bem interessante também. E é isso, gente. Se não tem mais perguntas, não tem questionamentos, encerramos aqui. Agradeço a participação de todas e todos vocês. Muito obrigada, até amanhã, gente, nas pílulas, e até hoje à noite no nosso evento. Tchau, gente. Parabéns pelo Obrigada. ótimo trabalho. Obrigada a vocês.